Amados irmãos e amigos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Tema da mensagem: o anúncio da igreja. O texto base é Mateus, capítulo 16. Vou estar explorando a partir do verso 13. Eu entendo que o capítulo 16 do texto de Mateus é o momento que Jesus apresenta a igreja como sendo seu propósito, além de determinar sua composição, caráter e missão. Vamos ao versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Embora em seu ministério público Jesus tenha interagido com quase todos os partidos judaicos, os herodianos, que conforme indica o nome, eram partidários de Herodes. Os zelotes, que queriam pela força das armas libertar Israel do domínio romano, os fariseus, ortodoxos, estudiosos das Escrituras, e os saduceus, partido da classe sacerdotal. Mas foi com o povo que Jesus, de fato, desenvolveu o seu ministério. Ao povo pregou, alimentou, curou. Foi com o povo que andou e que se confundiu. A pergunta era, portanto, uma aferição. O que as bênçãos recebidas pelo povo geraram? O que isto gerou neles, em termos de compreensão de quem era Jesus? Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. A resposta deixou a desejar. Conseguiram ver em Jesus um grande profeta. Catalogaram-no entre os maiores, porém não acertaram. Ouvir, ser curado e alimentado por Jesus não é garantia de chegar a ter dele o conhecimento que dá a vida eterna. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Outra aferição, esta mais importante. Os discípulos conviveram com Jesus, obtiveram informações privilegiadas, quer pelas perguntas que puderam fazer, quer por ensino exclusivo, quer pela observação no dia a dia. Detendo mais informações, estavam mais preparados para responder. Era de se supor que acertariam. Versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao responder, Pedro que tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador vislumbrado pelos patriarcas e anunciado pelos profetas, estaria certo, porém incompleto. Caso parasse por aí, todos criam que o Messias seria o maior dos profetas, como está lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Entretanto, apenas um profeta. Pedro teria ido apenas um pouco mais adiante do povo. Mas ele vai mais longe e diz: o Filho do Deus vivo. Revolucionário. Os teólogos então diziam que Deus era único, logo não podia ter filhos. Por quê? Porque se Deus tivesse um filho, este teria de ser um Deus também. Então, já não seria um único Deus, mas dois deuses. Eles não conheciam a doutrina da Trindade, não sabiam que há três pessoas em um só Deus. Pedro disse: Jesus de Nazaré é o Cristo. Jesus de Nazaré é Deus. Resposta completa. Os teólogos entenderam que Deus haveria de mandar um Salvador. Entenderam o seu grande profeta Moisés, assim pareceu dizer lá em Deuteronômio 18, 15, repetindo. Não entenderam que, ao anunciar um Salvador, Deus anunciava a sua visita. Não imaginavam que a salvação humana custaria tão grande preço. Franco Zeffirelli, cineasta italiano, fez o filme Jesus de Nazaré, que chamou de Seu Afresco. O filme, originalmente apresentado em duas partes, tinha como término de sua primeira parte cena que
procurava retratar o texto que estamos aqui falando. Zeffirelli descreve Pedro ajoelhando-se enquanto proferia a declaração em questão e, ato contínuo, os demais discípulos, tomados pelo impacto da afirmação, testemunhando sua concordância, também se ajoelham. Bom, eu não sei se foi assim mesmo que aconteceu, porém, indubitavelmente, é a cena que mais se coaduna com a profundidade do que foi dito. Jesus é mais que um profeta a ser ouvido, mais que um mestre a ser seguido. É Deus a ser adorado. Esse é o conhecimento acerca de Jesus que dá vida eterna. Passemos ao versículo 17. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não foi a convivência com Jesus que o fez saber a verdade, foi uma revelação. O conhecimento, experiência acerca de Jesus que dá a vida eterna é uma revelação do Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 44. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra? A afirmação, ou melhor, a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que igreja? Igreja é uma palavra que pode ser traduzida por reunião, assembleia, nação e afins, por se tratar de ajuntamento de pessoas que têm afinidades, características ou objetivos comuns. Portanto, Jesus está falando de um grupo de pessoas especiais, as pessoas que receberam a mesma revelação que Pedro e os discípulos. A igreja é a reunião daqueles que, a exemplo de Pedro, receberam do Pai a revelação que Jesus Cristo é Deus vindo para salvar-nos, que deve ser adorado. Adoração esta que começa com a entrega da sua vida. A igreja é a reunião de adoradores de Jesus. Neste sentido, a missão da igreja é agradar o seu Senhor. É a igreja como noiva. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 9. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21, verso 2. A noiva, na sua ação de adorar, é a satisfação do desejo do Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, verso de número 23. E sobre esta pedra, diz o Senhor Jesus, edificarei a minha igreja. A partir da confissão, adoração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus construirá a sua igreja. Será que a igreja é edificada enquanto e na medida em que adora? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Paulo parece dizer que sim. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Será que a adoração passa também pela contemplação? Adorar tem várias conotações. Prestar homenagens, reverenciar, prestar culto e, entre outras, também contemplação. Por exemplo, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, Salmo 96, verso 9. Derek Kidman, ele diz, sobre adorar na beleza da santidade. A verdadeira adoração reflete isto no amor e admiração dados a Ele. Adoração aqui é o mesmo que contemplação amorosa. Nesta contemplação somos edificados. O Pai desvenda-nos o rosto por meio da revelação. Mostra-nos o Filho e o Espírito Santo, que transforma. Assim Cristo edifica a sua igreja.
torna-nos parecidos com Ele à medida que o adoramos. Igreja é, portanto, também a reunião de pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo à imagem e semelhança de Cristo, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Qual é o espelho? Penso em algumas coisas que devem ser usadas como espelho. Primeiro, a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. A igreja lê as Escrituras para ver Jesus, não apenas para ter informações sobre Ele. Ele é a vida eterna que está no texto sagrado. Segundo, a criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. A natureza expressa a glória de Deus. A glória de Deus é a sua bondade. Êxodo capítulo 33, verso 19. A igreja perscruta a natureza para ver Jesus, a encarnação da bondade de Deus. A palavra reunião pode dar uma conotação equivocada de que só há igreja quando essas pessoas de características especiais se encontram. Por isso, eu gosto muito do que Pedro disse, lá 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aliás, Jesus disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Num contexto muito peculiar, haviam 3 nações, representadas por 3 cidades, que tinham pretensões universais. Romanos, representados por Roma, judeus, representados por Jerusalém, e os gregos, representados por Atenas. Os romanos acreditavam que a salvação do mundo estava em todos se submetessem a eles. Os judeus acreditavam que a salvação dos homens estava na submissão destes a eles, que, como sacerdotes, os conduziriam no caminho de Deus. Os gregos, por sua vez, acreditavam que a tal salvação estava em todos que se submeterem ao seu modo de pensar. E Jesus vai adiante. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz que vai fundar uma nação que libertará de fato os homens do inferno, pois sua nação atacará o inferno e as portas deste não resistirão ao ataque daquela, liberando os seus prisioneiros. Por que ataque? Porque fala das portas não prevalecerem, ou seja, não resistirem. Jesus falava no contexto das cidades muradas, onde a porta era justamente o último bastião, a última coisa, a última defesa. Se as portas não resistem ao ataque, a cidade é invadida e tomada. Outro elemento que penso está contido nessa afirmação é o fato de a igreja ser o braço ministerial de Jesus Cristo, uma nação de soldados da libertação, pois, como disse João, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, verso 8. Eis o projeto de Jesus, uma nação de adoradores. A noiva, uma nação de soldados. O corpo depende da noiva. À medida que a igreja vai sendo edificada, vai também assumindo o seu papel ministerial, ou seja, destruindo as obras do diabo. Quanto mais a igreja adora, mais eficaz se torna contra o inferno. Meu irmão, minha irmã, nós fazemos parte dessa igreja. Aleluia. Lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vocês já pararam para perceber que privilégio? Aquilo que Jesus estava falando num diálogo com os seus discípulos, que edificaria a sua igreja e que a sua igreja, de um modo ativo, atacaria as potestades do mal, do inferno, derrubaria as suas portas não resistiriam, não prevaleceriam. Quando ele fala dessa igreja, ele fala da sua pessoa, meu querido. Está falando de mim, está falando de todos nós que habitamos nessa terra. Olha que privilégio,
Eu glorifico o nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos separou, que nos fez com que conhecêssemos o Teu amor, a Tua palavra, que chegou até o nosso coração, essa bênção maravilhosa. Querido, glorifique ao Teu Deus incessantemente. Exalte a Jesus Cristo, pois você faz parte de um projeto de Deus. Você que porventura está aí, talvez passando por tantas dificuldades, tão desanimado, tão desanimada, pensando em largar tudo, parar. Oh, meu irmão, você faz parte de um projeto maravilhoso. Está muito além do que a humanidade pode imaginar. Você faz parte do projeto de Deus. Portanto, se conscientize desta bênção, se conscientize e se alegre, exalte ao Senhor. Diga para você mesmo: eu não sou qualquer um, eu faço parte da igreja de Jesus, eu faço parte dos projetos de Deus. Portanto, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e pense nisso.